O Grupo de Estudos sobre Política Tributária, GEPT, fundado por jovens especialistas na área tributária, foi criado com o propósito de analisar esse tema sob um novo olhar, de modo a estimular o diálogo construtivo entre a multiplicidade de visões e pensamentos existentes no país. O grupo é composto por profissionais com as mais distintas formações, como, por exemplo, professores, advogados, economistas, cientistas políticos e contadores. São formadores de opinião e especialistas oriundos de reconhecidos centros de pesquisa acadêmicos, em âmbito nacional e internacional. São profissionais de diversos segmentos do setor privado, do setor público e representantes e ex-representantes de organismos internacionais que desejam contribuir, no debate nacional, a respeito de um tema tão importante para o Brasil. O GEPT é um grupo independente, portanto, não está ligado a qualquer instituição. Possui uma abordagem de pesquisa com base multidisciplinar, distinguindo-se de qualquer outro grupo, com nome similar ou não, que represente os interesses de alguma instituição, órgão governamental ou empresa. Grupo de Estudos sobre Política Tributária. Esperamos você em breve, ao vivo no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Daremos continuidade ao primeiro Congresso Nacional do Grupo de Estudos sobre Política Tributária. Anteriormente, trouxemos um tema de super importância para todos os contribuintes, que foi a política tributária e guerra fiscal. Tivemos boas exposições, boas discussões, boas reflexões. Agora, dando continuidade ao nosso congresso, traremos um tema também muito relevante para todos os contribuintes. Vamos debater, trocar, conversar sobre aspectos fiscais, processuais e colaborativos da transação tributária. Contaremos com a presença de 3 ilustres advogadas, de escritórios bastante participativos nas discussões de direito tributário. Também teremos a presença de um procurador-geral da Fazenda Nacional. Na mediação, eu, Maia Alexa Martinovich, advogada do escritório Machado Meyer, estarei acompanhada da participação do Dr. Mauri Viegas, advogado do escritório Matos Filho. Para darmos início ao nosso congresso, ao nosso tema, convido a doutora Ana Cláudia Lorenzetti Leme, bacharel e mestre em Direito Tributário pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e em Direito Processual Tributário pelo IBET. Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria agradecer a participação, o convite para participar nesse primeiro congresso do GEPT. Estou bastante entusiasmada com os temas escolhidos, com as palestras que foram ministradas aí desde ontem, e agradeço em especial o convite do Thomas, meu colega aqui do escritório, que foi quem me fez esse convite em nome de vocês. A minha ideia aqui, nesse momento inicial do nosso debate, é fazer uma exposição, trazer um pouquinho as características e informações sobre a transação, até para a gente poder pontuar e contextualizar o assunto. Bom, acho que inicialmente é importante destacar que o assunto transação tributária, né, e formas de extinção do crédito tributário através desse tipo de instituto em que existe a colaboração entre o contribuinte e a Fazenda Nacional já vinha sendo discutido há muito, muito tempo, nos meios acadêmicos, com a própria Procuradoria da Fazenda Nacional, e já tem alguns anos que, através de medidas paulativas, a Fazenda Nacional, a Procuradoria, sobretudo, vinha externalizando uma postura institucional de uma maior proximidade, de uma maior atuação colaborativa com os contribuintes, em especial os devedores que têm débitos inscritos em dívida ativa. E, nesse contexto, depois de muita discussão, veio, então, a lei, a 13.988, que, lá em 2020, trouxe a previsão, positivada na norma, da instituição da transação tributária. Era uma coisa que os contribuintes e nós, advogados dos contribuintes, a gente ansiava muito, aguardava muito, e ela veio lá em 2020, em abril de 2020. A lei 13.988, ela traz as regras gerais, né? Ela traz o disciplinamento da transação tributária com a Fazenda Nacional, e ela prevê a possibilidade, já aqui na lei, da existência da transação, tanto em relação aos créditos, que são créditos tributários que são administrados pela Receita Federal,
quanto aqueles que são administrados pela Procuradoria da Fazenda Nacional, ou seja, os créditos que estão inscritos em dívida ativa. Lá na própria norma, na lei, existia a previsão de que cada órgão, Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, iriam regulamentar, através de portarias, através de atos infralegais, as transações no âmbito de competência de cada órgão. Como a apresentação inicial da transação tributária, a lei previu 3 modalidades básicas, né, que são as que a gente tem de transação, que é a modalidade primeira, proposta individual ou por adesão do crédito tributário inscrito em dívida ativa, que está mais amadurecida, eu já vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Tem também a previsão da transação tributária por adesão no caso de contencioso judicial ou mesmo administrativo de outros casos, ou seja, créditos não inscritos em dívida ativa, e também tem a previsão da adesão do contencioso tributário, previsão da modalidade de transação por adesão no contencioso tributário de pequeno valor. Alguns pontos que eu queria destacar que estão previstos lá na lei que trouxe essa transação. Existe, como a gente conhecia nos antigos parcelamentos, sobretudo nos parcelamentos incentivados, refis, existe as previsões bem regradas e bem claras na norma sobre a rescisão da transação. Uma questão que é um ponto particularmente importante para os contribuintes é que existe também a previsão que os descontos concedidos na transação não vão ser passíveis de tributação pelo IR, PIS, COFINS e CSL. Acho que a Gabriela, que vai me suceder, vai falar um pouquinho também sobre essa questão. Isso é de grande relevância para os contribuintes, né, na consideração aí sobre a adesão a qualquer modalidade de transação. E um ponto que é bastante delicado e também que está previsto na norma, é previsto nas portarias que foram estabelecidas, que foram baixadas sobretudo pela Procuradoria da Fazenda Nacional, é de que a proposta de adesão, ou seja, quando o contribuinte ainda está, vamos dizer, negociando a adesão, ela não foi formalizada nem homologada, ela não suspende a exigibilidade do crédito tributário e tampouco o andamento da execução fiscal ou das execuções fiscais ajuizadas para a cobrança do crédito. Isso é particularmente delicado, porque, obviamente, que o contribuinte que tem intenção de transacionar com o poder público, com a Fazenda Nacional, tem essa questão que é bastante sensível, né, da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e de eventuais medidas constritivas que vão sendo tomadas. Existe a possibilidade, contudo, de celebração de acordo com a Procuradoria para paralisar ou suspender a marcha do processo. A transação tributária no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, a gente diz que ela está mais amadurecida porque logo depois da lei, a Procuradoria da Fazenda Nacional já regulamentou a transação através de portaria e desde então a gente tem observado, sobretudo com maior frequência, mas no ano passado a gente já verificou diversas oportunidades de transação que foram abertas para os contribuintes. Hoje, no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, a portaria que regulamenta a transação é a 6757, que é de agosto de 2022, e ela trata da transação no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, ou seja, em relação aos créditos tributários que estão inscritos em dívida ativa da Fazenda Nacional e também aqueles relativos ao FGTS. Na portaria, existe a reprodução, né, das modalidades previstas na norma, na lei, que é a transação, 3 modalidades. Por adesão à proposta da Procuradoria da Fazenda Nacional, individual, e aí a modalidade de transação individual, ela pode ser proposta tanto pela Procuradoria da Fazenda Nacional, quanto pelo próprio contribuinte, para o devedor, para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Existem uma série de obrigações por parte do contribuinte,
no cumprimento e no atendimento às transações, né? Existe uma lista bastante relevante de itens que têm que ser atendidos e cumpridos pelo devedor. E da parte da Procuradoria, que é um ponto que eu vou problematizar um pouco mais para frente, tem uma obrigação expressa até na portaria de que os critérios para a definição da capacidade de pagamento dos contribuintes têm que ser amplamente expostos, divulgados, publicidade, tem que ser algo que seja transparente para o contribuinte. Esse é um ponto de crítica que eu faço em relação à transação, sobretudo nos moldes atuais do que a gente vê e vivencia com os nossos clientes no âmbito da Procuradoria. De relevante que a gente tem previsto nessa nova portaria são as concessões, né, de descontos e a possibilidade de utilização de prejuízo fiscal e base negativa para transação de créditos considerados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Isso é bastante importante porque, obviamente, o contribuinte, o devedor, como diz a letra da portaria, o contribuinte devedor que está nessa situação, que se enquadra nessa situação, ele efetivamente precisa de um estímulo para transacionar o crédito tributário que está sendo exigido e que está inscrito em dívida ativa pela União. Essa, inclusive, é uma percepção que acho que posso falar, os advogados que atuam na área tributária têm, que num primeiro momento a gente não percebia um efetivo interesse dos nossos clientes, dos contribuintes em transacionar crédito tributário, muito porque, enfim, o Instituto era novo, né? A gente não sabia direito como ia funcionar na prática, mas também porque não existia um efetivo estímulo, né, para que o contribuinte aderisse à transação. Eu acho que essa portaria nova, com a portaria 6757, ela trouxe com mais objetividade e clareza, sobretudo essa questão das reduções, a possibilidade de utilização de prejuízo fiscal e base negativa da CSL, que é bastante importante para os contribuintes, devedores, né? Existe também a possibilidade de alguma flexibilização em relação a diversas regras, tais como as que são relativas à garantia do crédito tributário, ou mesmo a oferta de bens para que seja celebrada a transação. Isso também é importante, porque a gente que atua no dia a dia do contencioso judicial, sobretudo em execuções fiscais, a gente sabe quando as medidas constritivas são efetivamente tomadas, a situação dos nossos clientes acaba se tornando delicada e é importante ter alguma flexibilização e possibilidade, margem de negociação junto à Procuradoria em relação a esses pontos. Existe também a possibilidade de parcelamento em prazos mais dilatados e até mesmo do diferimento do pagamento. Também a gente continua com a mesma regra de que a proposta da adesão não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem o andamento de eventuais execuções fiscais, e o que torna a situação do contribuinte, pelo menos no momento inicial, antes de celebrada a transação, um tanto quanto delicada. No dia a dia, a gente vê que nos processos, quando a gente noticia efetivamente transação, existe uma postura colaborativa da Procuradoria, até de concordar com a suspensão do processo. O Judiciário tem acolhido isso, porque tem também privilegiado a redução do litígio, e isso os juízes fazem no dia a dia quando eles suspendem os processos em que as partes noticiam a celebração de transação, né? Como regras gerais, além da possibilidade de descontos, utilização de prejuízo fiscal e base negativa, que são bastante importantes, tem uns critérios objetivos em relação à possibilidade de percentual máximo de desconto, de utilização de prejuízo fiscal, que a Gabriela também vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Os percentuais máximos estão também balizados e previstos na portaria da PFN, que está atualmente em vigor. O
o ponto de nota que eu destaquei no começo aqui da minha fala e que eu queria problematizar até trazer para o debate com as próximas exposições é a questão do acesso e da efetiva colaboração que a gente observa no dia a dia em relação à negociação com a Procuradoria da Fazenda Nacional. Isso diz respeito em especial sobre a classificação dos contribuintes, né, em relação à capacidade de pagamento. Normalmente, pelo menos o que a gente tem observado é que os contribuintes recebem, né, a classificação, o seu rating, naquelas quatro previsões constantes da portaria, né, que é de alta perspectiva de recuperação, do crédito tributário, média, ou então a de difícil recuperação ou irrecuperáveis, e não existe muita clareza e transparência em relação aos critérios que foram adotados, sobretudo pela Procuradoria, que a gente tem tido mais experiência com transação, em relação aos critérios para que esses ratings sejam estabelecidos. Falo com base na minha experiência, no nosso dia a dia aqui no escritório, e também com o que a gente tem visto que tem acontecido com os nossos clientes. Eu acho que se tem um ponto de destaque que eu queria trazer aqui na minha fala, e talvez como uma melhoria, que de fato é um processo evolutivo, é uma mudança de paradigma, né, que a gente tem hoje na relação com o fisco, sobretudo no âmbito da Procuradoria. Um ponto de destaque que eu acho que merece uma atenção é essa efetiva participação numa forma mais colaborativa nessas reuniões, negociações com a Procuradoria da Fazenda Nacional, e também no que dizem respeito a essa questão dos ratings dos contribuintes, que é muito importante para a parte, né, para o contribuinte devedor ter acesso ao conjunto de dados, ao conjunto de informações que os colocaram em determinada classificação. Existe, né, a previsão de que o contribuinte pode, até no momento de celebração, de pedido de uma transação individual por proposta do contribuinte, existe a possibilidade de questionamento dessa capacidade de pagamento, né? O contribuinte ele tem previsão de questionar o rating que lhe foi atribuído e, com base nisso, tentar melhorar a sua classificação e condições na transação que viesse celebrada com a Procuradoria da Fazenda Nacional. Mas, de novo, até para essa possibilidade de acordo, ela é bastante possibilidade de insurgência do contribuinte quanto à classificação, ela é bastante rígida, existe uma série de documentos e inúmeros requisitos que o contribuinte tem que abrir, tem que expor para a Procuradoria da Fazenda Nacional para ver o seu rating, a sua classificação alterada. Eu sei que é um instituto que é recente, né? A gente acha que em direito tributário falar num instituto, numa norma que é de 2020, sendo que nós estamos em 2023, que tem só 3 anos, é absolutamente recente. Eu atuo na área há bastante tempo e sou da época que, em termos concretos, a gente não podia nem pensar ainda em transação, não podia pensar no cenário que a gente vive na realidade. A gente tem sentido, sim, uma mudança de postura, sobretudo na Fazenda Nacional, na Procuradoria da Fazenda Nacional, até em algum sentido na Receita Federal, mas eu acho que essa é uma tendência que, até com a possibilidade de transação e com todo o regulamento, nos termos que ele está previsto até na própria portaria do órgão, a ideia, o ideal seria que tivesse uma atitude mais colaborativa e mais acessível mesmo, do ponto de vista dos contribuintes, em relação à possibilidade de negociação, à possibilidade de efetiva transparência em todas as questões de critério de capacidade de pagamento, que a gente nota no dia a dia que isso tem incomodado algumas empresas, alguns contribuintes, e às vezes por conta disso elas acabam deixando de levar a transação tributária como uma forma de
redução de litígio e de extinção do crédito tributário, o que vai contra a própria ideia, né, da transação, que ela foi criada e ela existe como possibilidade com esse específico objetivo, né, ao mesmo tempo de extinção do crédito tributário e redução do litígio fisco e contribuinte, o que é bom no final do dia para ambas as partes, né, tanto para os contribuintes, para nós que somos advogados dos contribuintes e também para a própria Procuradoria da Fazenda Nacional, que consegue direcionar melhor os recursos na recuperação do crédito tributário. Então, na medida em que existe essa maior colaboração de uma forma assim mais efetiva entre Procuradoria e os contribuintes devedores, a gente espera que tenha uma evolução considerável da utilização do Instituto da Transação, até para que o contribuinte tenha mais segurança em relação às adesões que são feitas, em relação aos débitos que são inseridos em transações. E se tem um ponto de destaque que eu queria problematizar, era esse, sobretudo no âmbito da Procuradoria, que é no âmbito da Procuradoria que a gente tem vivenciado há mais tempo a transação, a gente tem experimentado no dia a dia a adesão dos nossos clientes à transação, que é esse instituto novo e que é objeto aqui desse nosso painel de hoje. Eu acho que são esses os pontos que eu queria destacar nessa minha fala. Está acabando aqui meu tempo e é isso, gente. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Acho que realmente com as diferentes audiências que a gente deve ter aqui, foi muito esclarecedor trazer um panorama geral de tudo que a gente tem aqui no âmbito da transação com o governo federal, especificamente, Procuradoria da Fazenda e Receita Federal, e realmente não tem como a gente começar a falar de transação sem falar da 13988, acho que foi um marco realmente, obviamente abriu muito caminho para a transação no âmbito federal, mas também impulsionou, acho que um comportamento em geral nos outros entes, nos demais entes estaduais também. Só lembrando que aqui a gente começou o painel, a gente tem o tempo para os palestrantes, eles começam com as exposições iniciais, o chat está aberto para questões também da audiência, e no final a gente vai abrir debate entre os palestrantes e todos aqui, eventualmente fazer esclarecimentos, fiquem à vontade todos para trazer as considerações. Eu vou agora passar a palavra para a próxima palestrante, que é a Gabriela Lemos. Ela é bacharel e especialista em Direito Tributário pela PUC São Paulo, especialista em Direito da Economia e Empresa pela FGV e sócia da área tributária do Matos Filho Advogados. Gabriela, fique à vontade. Olá, bom dia a todas e todos. É um prazer fazer parte desse primeiro congresso do GEPT. É uma honra que agradeço demais o convite, especialmente para falar de um tema do qual eu sou uma entusiasta. Eu acho que esse assunto da transação, da colaboração, das soluções alternativas de conflito, isso realmente é o futuro em matéria tributária. Eu acho que a gente está caminhando, e esse início da caminhada precisava ser dado, né? O primeiro passo precisava ser dado em algum momento. A gente já tinha uma expectativa desde o Código Tributário Nacional, né? Estamos falando lá da década de 60. Do Instituto da Transação, que só veio a ser regulamentado na Lei Federal agora em 2020, como foi bem dito pela Ana, com a 13988, e eu acho que a gente vai vivenciando na prática, no dia a dia, na evolução, uma melhoria desse ambiente litigioso que a gente vive. Não é segredo para ninguém, está na mídia o tempo todo, a questão do custo Brasil, do litígio no Brasil, dos valores envolvidos nas disputas tributárias, da falta de segurança jurídica que a gente vive aqui. E para que a gente possa, a gente enquanto Brasil, né, realmente evoluir, a gente precisa encontrar uma solução para esse problema dos litígios tributários. Somos todos advogados aqui, é isso que a gente faz todo dia, mas a gente quer contribuir para um ambiente de negócios melhor, eu não tenho dúvida nenhuma
que esse é o objetivo de todos nós, seja o advogado do contribuinte, seja o procurador da Fazenda Nacional ou os procuradores dos demais entes tributantes, o objetivo aqui é a gente viabilizar o crescimento do país. E aí a questão da transação, como a Ana bem comentou, e eu queria só puxar, talvez repetir alguns pontos aqui, mas mais para tentar orientar aqui a minha exposição e os comentários que eu gostaria de fazer sobre a transação. Como ela bem disse, a gente tem na 13988, né, o início dessa regulamentação no âmbito federal. A lei trouxe lá no passado, em 2020, 3 modalidades, né, de forma geral, com regras gerais. A gente tinha lá o contencioso de pequeno valor. A gente tem um outro capítulo, né, na lei que fala do contencioso tributário de disseminada e relevante controvérsia jurídica, e uma terceira modalidade da transação, que é a transação na cobrança dos créditos da União. Originalmente, essa última modalidade, né, da transação na cobrança, que eu acho que é aquela que é mais comentada, né, que a gente tem vivenciado mais, ela vinha só com a previsão de que poderiam ser transacionados os débitos inscritos em dívida ativa. Então, quem fazia essa transação era a Procuradoria da Fazenda Nacional, por isso a gente percebe até essa evolução, acho que o amadurecimento um pouco mais aqui da regulamentação no âmbito da Procuradoria, e a partir de 2022, junto com a alteração do voto de qualidade, né, veio o 19E lá da legislação que trata do processo administrativo, veio na Lei 14.375 de 2022, a previsão da possibilidade de que créditos ainda em contencioso administrativo pudessem também ser transacionados no âmbito da Receita Federal. E aqui fica uma situação que é um tanto quanto talvez duvidosa, ou por que agir dessa forma, né? Porque quando a gente fala que você pode transacionar débitos em contencioso administrativo, a gente acaba esquecendo que pode ter um número muito relevante de débitos que estão no conta corrente da Receita Federal, não estão mais em contencioso administrativo por N razões, né? A gente sabe aqui que algumas empresas passam por dificuldade, têm seus débitos declarados e muitas vezes não pagos, ou algum tipo de atraso, ou terminou a discussão na esfera administrativa, você fica naquele limbo antes da inscrição em dívida ativa, e nessa janela, nessa situação, você não pode, o contribuinte não teria acesso à transação como meio de solucionar suas dívidas. Isso acaba gerando, talvez, uma situação do próprio contribuinte ter que impulsionar a autoridade fiscal para que haja a migração do débito, né, que estava lá na responsabilidade da Receita Federal, para a Procuradoria da Fazenda Nacional, para que haja inscrição em dívida ativa, lembrando que nesse movimento a gente tem um acréscimo de 10% do valor da dívida, para que então possa ser viabilizada uma transação. Então, esse procedimento, esse fluxo aqui do próprio processo de cobrança, do momento em que você vai ter a viabilidade de transacionar, acaba sendo um entrave burocrático, pelo menos na minha visão, e aí depois eu gostaria até de ouvir os meus colegas que estão aqui presentes. Eu acho que isso acaba sendo um entrave burocrático de tempo para que você possa seguir com uma formalização da sua transação. O que veio também, na minha visão aqui, é algo super importante nessa legislação de 2022, muito provavelmente impulsionado pelas discussões que vieram e pelas tratativas que foram iniciadas quando houve aquele edital da transação no contencioso de disseminada e relevante controvérsia jurídica, especificamente do ágio, né, que era uma outra modalidade, né? Então, lembrando das 3 alternativas que eu comentei agora há pouco, a gente tinha ali um contencioso específico que era passível de ser transacionado, e nessa modalidade específica do contencioso de disseminada e relevante controvérsia jurídica, a gente teve 2 hipóteses, né? Uma primeira em 21 e outra em 22. A primeira foi o PLR e a segunda foi o do ágio. Na minha visão, eu acho que o número teve ali muita discussão, mas eu ainda acho que as discussões mais relevantes, elas continuam na esfera administrativa. Acho que a adesão do contribuinte foi ainda um pouco tímida nesses programas, primeiro, porque os temas eleitos são temas ou que ainda estão muito incipientes, né, muito iniciais ali na discussão judicial, com bons precedentes em favor do contribuinte. Então, o contribuinte tem muita expectativa de ter um resultado favorável nessas discussões. Segundo, porque o desconto ele é aplicado sobre o valor total da dívida, só que dívidas essas que estão
absolutamente inflacionadas pela aplicação de multa qualificada de 150% do valor da dívida, o que acaba levando a um tímido desconto. E naquele momento, mesmo os contribuintes que, a meu ver, estavam analisando ali a possibilidade de fazer uma transação nesse contencioso de disseminada e relevante controvérsia jurídica, se depararam com uma incerteza sobre a tributação ou não dos descontos que eles teriam, seja de imposto de renda, até imposto de renda CSL eu acho menos aqui quando a gente fala no caso do ágio, porque já está no momento posterior de apuração, mas especialmente PIS e COFINS, né? Então eu acho que essa dúvida, essa insegurança, incerteza, acabou levando a uma tímida adesão e acho que deve ter movimentado, inclusive, esse interesse, a possibilidade de que a gente tenha uma previsão normativa mais clara. E foi com isso que lá em 2022, nessa mesma Lei 14.375, a gente passou a ter um dispositivo esse que está inserido especificamente no capítulo que trata da transação na cobrança. Então, não é uma previsão ampla e geral, mas ele fala ali muito claramente que todos os descontos conferidos no âmbito da transação na cobrança, eles não vão ser passíveis, não vão ser base de incidência de imposto de renda, CSL, PIS e COFINS. Eu acho que isso é um avanço, mas falta avançar essa clareza para as outras modalidades de transação para conferir, acho que uma maior segurança para o contribuinte, dos cálculos ali, inclusive e de uma conveniência para formalização de uma transação. Outro ponto que eu acho importante aqui trazer é a questão da concessão dos descontos, né? A concessão dos descontos, e aí eu vou falar também aqui especificamente da transação na cobrança, a gente tem uma previsão de que esse desconto, salvo em condições muito específicas, né, de contribuinte em recuperação judicial, que tem ali condições específicas, mas no geral, o desconto, ele é de até 65% do valor total da dívida, mas ele nunca pode alcançar o principal. Então, se o teu principal da dívida for muito relevante e o valor de multa e juros e encargos da inscrição em dívida ativa for pequeno, né? Sua multa era de 20%, é um débito recente, juros pequenos, só tem os 10% ali de encargos da inscrição em dívida ativa, e ainda que você seja um contribuinte que tem acesso aos descontos da recuperabilidade, né, a recuperabilidade D, ou seja, se você tem realmente um débito de difícil recuperação ou irrecuperável, o teu desconto, ele provavelmente não vai chegar nos 65% do valor total da dívida, porque ele vai ser limitado ao valor de principal da cobrança. Os parcelamentos, eles podem ser de até 120 meses, com a ressalva das contribuições previdenciárias, que são limitadas em 60 meses em razão de uma vedação constitucional, então também não tem muito o que se fazer com relação a isso. Mas a gente passou a ter, também a partir dessa lei de 22, e aí a gente vê essa evolução, né? Era aquilo que eu comentei, a gente começou em 20, existe ali toda uma participação, quem atua efetivamente na área, procurador, os advogados de tributário, né, os especialistas em tributário, ou mesmo aqueles que atuam em RJ, né, em recuperação judicial, que são aqueles que estão muitas vezes envolvidos aqui nessas transações, eu acho que todos são ouvidos de certa forma e a gente vai enxergando essa evolução na legislação. Foi incluído também um dispositivo que permite que até 70% do débito, do remanescente desse débito, seja quitado com prejuízo fiscal e base negativa. Isso é um avanço também, né? Por quê? Porque se a ideia é recuperar esse contribuinte que está numa situação financeira mais difícil, ele precisa de algum incentivo, e esse pode ser um incentivo. Qual que é a crítica que eu coloco aqui? Aí eu vou tentando pincelar durante a minha fala esses comentários aqui sobre esse procedimento, fluxos e legislação, essas dificuldades que eu acho que a gente encontra. Eu acho que no âmbito da Receita Federal a gente acaba tendo talvez um pouco mais de flexibilidade no oferecimento do prejuízo fiscal e da base negativa. No âmbito da Procuradoria, talvez um pouco mais de restrição, porque ainda que a legislação permita de forma ampla que isso seja aceito, a regulamentação indica que haverá a possibilidade de oferta aí do prejuízo fiscal e da base negativa em situações em que seja imprescindível para a composição do pagamento do contribuinte. Então, a tendência é que essa modalidade, né, de quitação da dívida, de monetização, de ajuste aí, de quitação da dívida fiscal seja considerado
no limite, tá? Outro ponto aqui importante que eu queria trazer é com relação à capacidade de pagamento, né? Então, a legislação prescreve que a gente só vai ter a possibilidade de obtenção de desconto se o teu crédito tributário for irrecuperável ou de difícil recuperação. Existem alguns critérios objetivos que indicam essa situação. Então, por exemplo, é o tempo em cobrança, especificamente com relação à inscrição em dívida ativa, são os débitos que estão inscritos em dívida ativa há mais de 15 anos, sem que haja uma garantia ou uma anotação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ou seja, aquele contribuinte que realmente não está seguindo ali com as suas, não está cumprindo ali suas obrigações no tempo certo, não tem certidão de regularidade fiscal emitida constantemente. Ou então aquele contribuinte que tenha mais de 10 anos uma suspensão da exigibilidade vinculada a liminar ou tutela, né, sem garantia nenhuma. Uma vez garantido o seu débito, teu grau de recuperabilidade aumenta aos olhos da Receita Federal. Nessas situações muito específicas de tempo de cobrança, ou eventualmente devedores em RJ, com CNPJ baixado, esses débitos eles são presumidamente irrecuperáveis, independentemente da capacidade de pagamento. Os demais, para que o contribuinte tenha acesso aos descontos, realmente ele vai depender de uma situação financeira mais difícil, para que ele possa, de alguma forma, ter acesso a algum desconto. Lembrando que esses descontos, eles também não são fixos, né? Você tem um cálculo da tua capacidade de pagamento, são inúmeras informações que são analisadas pela Procuradoria ou pela Receita Federal, que conduzem à indicação de um fator de desconto que pode ser aplicado à dívida fiscal. Então, assim, aqui a crítica que eu queria trazer é que, com relação à possibilidade de o estímulo, né, que a Ana até usou esse termo, eu acho que é exatamente isso, o estímulo que precisa ser dado ao contribuinte para que ele tenha acesso a alguma possibilidade, ao interesse de negociar, ele precisa ser um pouco maior para que o bom contribuinte, né, e aí a importância da gente voltar naquela coisa do cadastro positivo, né, um projeto importante da Procuradoria da Fazenda Nacional, que vai identificar o bom contribuinte, que é aquele que sempre garante suas dívidas fiscais, não é o devedor contumaz. Isso é importante para que o contribuinte tenha algum tipo de desconto adicional e tenha interesse em avaliar, assim como a Fazenda vai avaliar, né, o custo de uma discussão, se ela é boa ou se ela é ruim, e abrir mão dessas discussões com algum estímulo financeiro realmente. Inclusive estimular o contribuinte a fazer as garantias, né? Qual que é o estímulo que deve ser dado para que o contribuinte seja um bom contribuinte, ele possa lá na frente acabar abrindo mão da discussão. Eu posso dar uma garantia, eu quero manter minha regularidade, mas em contrapartida, eu quero ter a oportunidade de negociar com a Fazenda lá na frente se eu mudar de ideia. Então, essa situação hoje eu não vejo na legislação. O que acontece, de certa maneira, quando a gente olha para os programas que hoje estão abertos, né? A gente está falando um pouco aqui da transação em geral, especialmente da transação na cobrança, né? Quando eu falo de transação na cobrança, eu tenho a transação individual e tenho a transação por adesão. A individual a gente tem liberdade para discutir com Fazenda, com seja Receita ou seja a Procuradoria da Fazenda Nacional, mas quando a gente olha para as modalidades de adesão, a gente tem uma aberta pela Procuradoria da Fazenda Nacional com prazo de adesão até 31 de maio, que é o edital número 2, para débitos de até 50 milhões, e a gente tem lá os débitos, o PRLF, né, que é o Programa de Redução de Litígio Fiscal da Receita Federal, e ali, talvez, na Receita, a gente tenha alguma flexibilidade maior na concessão de desconto para o bom contribuinte, para o grande contribuinte que tem saúde financeira, porque o olhar que está sendo dado para a irrecuperabilidade do crédito fiscal está muito ligado ao período de discussão do débito na esfera administrativa, né? Então, débitos de mais de 10 anos que estão ali aguardando um julgamento definitivo já podem estar dentro desse parâmetro. Então, assim, tentando me manter dentro do tempo aqui, né, porque tem muita coisa para falar, o assunto é muito rico, eu agradeço aqui a atenção de todos e devolvo a palavra para a Maia, para o Mauri, para que eles possam transferir aqui a palavra para o meu próximo colega. Muito obrigada, doutora Gabriela. É sempre muito importante, muito bom te escutar, uma excelente exposição.
trazendo várias reflexões, né? Você mencionou muito a questão da necessidade de, eventualmente, a gente suprir uma lacuna em relação aos débitos que não estão no contencioso administrativo. Você mencionou a questão de uma adesão tímida com relação a determinadas matérias, do PLR e do ágio. E aí me surgiu muito uma reflexão, né? O quanto os temas analisados em demandas repetitivas pelo Poder Judiciário, eles influenciam ou não nessa quantidade de adesão dos contribuintes para fins de adesão à transação tributária. Você também trouxe uma questão de diferenciação entre a flexibilização ou restrição entre Receita Federal e PGFN, que eu acho que é um tema muito interessante que a gente precisa abordar mais e estudar um pouco mais. Você mencionou também a questão da capacidade de pagamento, que inclusive a gente já tem uma pergunta já feita pelo YouTube, que mais para frente a gente vai trazer para que vocês possam comentar. Mas dando continuidade aqui, vamos passar a palavra agora ao Dr. Daniel Ávila, Procurador-Geral da Fazenda. Ele é mestre em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor de Direito Tributário no curso de pós-graduação Lato Sensu da PUC-Rio, IBMEC, FGV e Mackenzie. Olá, bom dia, muito obrigado. Fico honrado com o convite. Vamos só fazer uma breve correção. Eu não sou procurador-geral da Fazenda Nacional. A procuradora-geral é a doutora Nelise. Eu sou procurador da Fazenda Nacional. O órgão, sim, que se chama Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Mas a gente entende, daí não deriva nenhum problema. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu tive oportunidade de falar em alguns eventos acerca desse tema, né, transação tributária. Não tantos quanto, por exemplo, o doutor João Henrique, que costuma dizer que ele já falou de mais de 80 eventos, mas seguramente eu falei mais do que uns 20. E é muito gostoso ver como as perguntas vão evoluindo e a própria animação dos advogados privados ela foi evoluindo no curso do tempo. Eu me lembro assim que a transação foi normativamente regulada, ainda não tínhamos digitais de adesão, que eu participei ao lado do João, talvez na primeira palestra que ele tenha dado sobre o tema, na BDF, e que os advogados eram muito descrentes, assim, transação, isso não vai dar em nada. E logo depois sobreveio a pandemia e nós pudemos, assim, com a ajuda permanente da sociedade, dos advogados tributaristas, todos, nós podemos fazer diferentes ferramentas a partir dessa política pública que foi introduzida com a Lei 13.988. Né? Lembrando a todos que um dos maiores ganhos em expertise, em eficiência da transação foi justamente desenhar uma moldura normativa dentro do qual delegou competência à Procuradoria-Geral e à Receita para resolver os problemas decorrentes de transação e propor editais diversos de transação, deslocando assim o chão do dia a dia dos debates do Congresso, onde, embora legitimados, muitas vezes se perde muito tempo, não se consegue fazer uma norma a tempo e hora da necessidade, outras vezes, sabemos bem, há espaço para uma certa captura, né, para um rent-seeking, pessoas pegam carona em políticas públicas que são voltadas para alguns segmentos. Nesse contexto, a transação tem comemorado diversas vitórias. Né? Só para que a gente não deixe de apresentar alguns números bem rápidos, que eu jurei que não apresentaria, em julho do ano passado, nós já havíamos negociado mais de 187 bilhões de reais, arrecadados quase 15 bilhões de reais, só no contexto da transação. Esses são números que nenhuma política pública de recuperação consensual jamais apresentou. Né? Pois bem, no contexto que aqui se colocou, eu vou, ao invés de falar sobre a transação em olhar panorâmico, me ater a falar sobre alguns problemas que foram destacados e talvez uma visão de futuro possível para a transação que hoje já se reflete dentro do contexto da Procuradoria. Um primeiro problema que todo mundo sempre traz à baila, é muito comum, sobretudo os vocês, advogados dos contribuintes, têm essa expectativa, de alguma forma legítima, até pelo histórico do nosso país, sempre se tem a sensação de que a transação não deu suficiente estímulo para o bom contribuinte, para o mau contribuinte.
E, em boa medida, vocês estão certos. A política pública está em desenvolvimento e ela evoluiu bastante. Um bom exemplo, um exemplo que vem para o lado do bem, foi a capacidade que nós tivemos, por exemplo, de aumentar o índice de desconto genérico, que era de 50%, para 65%, quando a Lei 13.988 foi alterada em 2022. No mesmo sentido, foram incorporadas à transação a possibilidade, ainda que restrita a algumas condicionantes, de uso de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, que também foi um avanço. E não se deve descartar, em termos de futuro, que se encontre outros espaços para que se avancem e criem estímulo. Quanto a isso, eu acho que a Procuradoria é um órgão bastante aberto ao diálogo, tem diferentes instâncias e pode-se pensar em outras. No entanto, é muito importante que a gente afaste um lugar comum no imaginário do advogado-geral, que é, senhores, é muito complicado cogitar de uma transação que possa dar um desconto para um valor inferior à capacidade de pagamento do contribuinte e, mais ainda, no mesmo sentido, por um valor inferior ao principal. Vou tratar dos temas em paralelo. Em primeiro lugar, da capacidade de pagamento do contribuinte. Vejam bem, não se trata aqui apenas de uma opção de formulação de política pública. Trata-se de um condicionamento normativo para a formulação dessa política pública. A transação pôde escoar tão fácil no seu desenvolvimento porque ela foi preparada por um arcabouço normativo que antecedeu. Antes do advento da 13.988, sobreveio a Lei Complementar 174, que, alterando a Lei de Responsabilidade Fiscal, deixa claro que a transação para créditos irrecuperáveis não configura renúncia de receita. Não esqueçamos que as contas da Presidência da República reiteradamente mereceram ressalvas do Tribunal de Contas da União a cada refis que foi editado, justamente pela ausência dessas medidas compensatórias. Pois bem, hoje um limite normativo, imaginemos que se tomasse uma decisão. Pretende-se aqui criar uma transação que se permita desconto aquém da capacidade de pagamento, ok? Vamos imaginar, o contribuinte é um bom contribuinte, ainda assim eu vou permitir que ele use prejuízo fiscal e base de cálculo negativo. Permitir que ele use aquele crédito que não pode ser utilizado em vias ordinárias para pagar por sua conta corrente em geral, porque isso é um benefício fiscal, mesmo ele tendo capacidade de pagar. Se eu crio essa possibilidade, eu tenho que enfrentar, sob a via normativa, um conjunto de outros questionamentos. Essa norma mereceria amparo direto em lei complementar, precisaria de lei direta, então não é uma questão fácil e me parece, em princípio, fora do poder regulamentar ordinário da Procuradoria do dia a dia de editais, cogitar mesmo que se formule um desconto que permita a capacidade de pagamento que alcança, vamos imaginar, 120 milhões, um desconto que leve o seu valor ordinário a ser pago a quem a 120 milhões, porque isso me parece configurar renúncia de receita. A gente pode aqui mudar as leis e os atos que regulam o teto, nós estamos questionando isso, né? O Brasil está debruçado sobre essa questão, limite de gastos, teto, podemos até mudar a lei de responsabilidade fiscal. Mas hoje, a normativa vigente não me parece dar respaldo para essa atuação direta. Temos outro problema ao lado desse. Um desconto que pudesse reduzir o débito aquém do principal. Bem, aqui o problema é de outra ordem. Ele não é um problema que colide com renúncia especificamente. Porque se o crédito foi irrecuperável, em princípio ele não é renúncia de receita. E a lei de responsabilidade fiscal não faz ressalvas aqui sobre principal ou acessórios. No entanto, nós temos um outro problema, que é de ordem constitucional, que é a questão da concorrência. Vejam bem, senhores, cada vez que um contribuinte é permitido 100% de desconto de multa e juros, a rigor, nós estamos transportando o passado em valores históricos para o presente. Numa Selic galopante que nós temos no Brasil, certamente o custo desse débito para ele já é bastante aquém do custo que foi para o contribuinte que recolheu aquele tributo a tempo e hora há 5, 10 anos atrás. E ainda assim, o que se manteve na cobrança mínima foi o principal. Por quê? Porque se entendeu que trazer a dívida para baixo do principal, exceto em casos muito excepcionais, configuraria uma quebra da concorrência e a gente acabaria gerando uma regulação de mercado desleal que a gente promove justamente um nudge que não se pretende promover, que é apostar numa transação futura
para que se possa, então, não pagar tributo agora. Não é esse o objetivo da transação. Essa era a lógica dos refis, que não eram customizados à luz da capacidade de pagamento e mesmo da isonomia e da ética concorrencial. Então, essas duas ideias, embora sejam atraentes, sob a ótica da Procuradoria, elas encontram obstáculos muito sérios, né? O primeiro, normativo, e o segundo, ainda, sob o ponto de vista da Constituição. Mas veja, não é verdade que não se tem nenhuma transação que não dê desconto em valores inferiores ao principal. A transação de crédito de pequeno valor dá desconto de 50%, mesmo que traga aquele do principal. Por quê? Porque se entendeu que até aquele valor não se está criando nenhuma quebra significativa da isonomia tributária. Tá? Um outro aspecto, agora, menos divergente, talvez até uma boa notícia. Tá? Por outro lado, em termos de futuro, né, pensando em novos estímulos, nesse momento a Procuradoria está refletindo sobre a possibilidade de elaborar uma transação por adesão que permita o uso de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, o que seria um avanço. Quer dizer, é sempre difícil agradar a todos vocês. Alguns dirão que avanço e outros dirão, não, eu só entendo que transação é quando você tem esse diálogo mais direto, essa customização do dia a dia entre advogado e contribuinte, que eu sei que é uma das opiniões técnicas da minha amiga Mariana, que eu respeito muito e agradeço o convite para o evento. Mas vejam bem, a gente, quando formula política pública, a gente formula para toda a sociedade. Né? Quando a gente consegue criar sobre ao auspício da pretensão de simplificação um sistema de adesão que pretende o aproveitamento, a gente elimina um gargalo. O que acabou que a formulação da política pública conduziu os contribuintes a fazerem? Muitos contribuintes que tinham transações por adesão e resolviam seus problemas fiscais foram obrigados a desistir das suas transações, migrarem para o regime individual, no intuito de poder fazer jus ao benefício, em princípio legítimo, de utilizar o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa. Então, a gente está aqui debruçado sobre esse problema. Tudo isso, já me conduzindo para o final, né, de algumas interrogações, para dizer o seguinte: qual é a minha percepção da transação? A transação é uma política pública que, a despeito de muito antiga, prevista no CTN desde a sua origem, ela é muito recente. E ela tem muitos méritos a serem comemorados, mas talvez o maior deles nem sejam os números, e ela atingiu números extraordinários em pacificação, em arrecadação, seja a forma como a sociedade, não nós, procuradores da Fazenda, porque esse é dever de ofício, mas vocês se apropriaram dela. Talvez não tenha tido tema mais debatido, tema em que comumente nós, por exemplo, o INSPER prestou um serviço absurdo para a formulação de novas políticas de transação. O IBAT, tanto. Quantas vezes eu não me vejo nas madrugadas trocando e-mail com colegas advogados, né, cogitando o que vocês acham, e dessas interlocuções certamente surgem questionamentos, perguntas e propostas de reformulação. Até acredito, mas isso a gente guarda para um momento de debate, que alguns outros temas onde a transação talvez não tenha avançado, um sandbox em que sociedade e a própria Procuradoria testassem, por exemplo, temáticas que estão sujeitas a algum nível de adesão na redução de litígios repetitivos. Acho que tem espaço aqui para uma reflexão coletiva. É o que eu tinha para trazer a respeito da transação. Sei que foi decotado também um outro problema, são dos débitos que ficam na conta corrente. Esse é um problema bastante delicado. Uma perspectiva interpretativa é de que, quando você fala de transação, mesmo no CTN, o CTN, seja por equívoco, alguns dizem, outros teria sido intencional, fala de resolução de litígios, né? E daí você precisa atribuir a aplicação da transação a algum grau de contenciosidade. A norma escolheu recortar o contencioso administrativo. Os débitos que estão no conta corrente, a rigor, são débitos autodeclarados pelos contribuintes que destinam-se ao trânsito à Procuradoria. Né? Dentro de 90 dias, a Receita tem até o dever de remetê-los. A gente pode pensar em outros recortes normativos, mas não é fácil você concluir pela competência da Receita para instituir transações sobre esse recorte, porque eles não são propriamente contenciosos. Mas eu reconheço aqui, não em nome da Procuradoria, mas em nome de alguém que atua no direito tributário, isso cria algumas incoerências
graves, né? Um contribuinte que não tem capacidade de pagamento não vem em todos os âmbitos. De outro lado, não raro a gente vê essa coisa curiosa, que é os dois órgãos em tensão, né, sobre quem é que vai negociar o crédito do contribuinte, e o contribuinte, do outro lado, só tem a União. A intenção dele é encontrar uma forma de pagar aquele débito que, em princípio, seria irrecuperável. Acho que merece aqui reflexão. Pode ter espaço para um avanço de colaboração entre os dois órgãos, né, Fazenda e Receita, mas, por outro lado, o próprio fato da transação recair só sobre litígios e da 13.988 ter recortado um campo de incidência normativa sobre contencioso administrativo, me parece não dá muito espaço para essa transação direta do conta corrente. Isso é algo que vai ter que se definir, né, no futuro próximo, para que a gente tenha uma política mais rígida, certamente. É isso. Obrigado, Maria. Não tenho mais tanta observação. Espero, assim, que a gente possa, em termos de perguntas que virão, refletir sobre quais são as coerências, quais são os problemas. No campo da Procuradoria, por exemplo, uma outra notícia alvissareira, não sei se vocês já perceberam, nós criamos uma coordenadoria, uma coordenação geral de negociação. O coordenador é o Cristiano, que já foi nosso coordenador geral de dívida, subprocurador geral, e certamente é um craque. Qual é a ideia dele ser esse coordenador geral? É justamente construir uma política de governança sobre a transação. É ter alguém que observa ao mesmo tempo a transação que é feita na primeira e na quinta região, as respostas. Por isso que é tão importante a participação dos advogados e os questionamentos, e mesmo relato de eventuais problemas, no intuito de que a gente possa apurar e melhorar a prestação desse serviço em conjunto com os senhores. Esse é o objetivo, não tenho dúvida, da Procuradoria da Fazenda. Eu sei, ainda há ruídos, imagino das dificuldades que vocês passam. No meio disso tudo, ainda houve uma alteração de forma de atuação dos órgãos públicos em razão da pandemia, que foi essa atomização, né? Então é mais difícil até ver um colega da Procuradoria no dia a dia, né? Todos nós ficamos mais isolados. Mas, a despeito de tudo isso, eu não tenho dúvida que, institucionalmente, nós estamos bem cientes da missão de aprimorar a transação como ferramenta de política pública e de atribuir a ela mais governança, desde que não passemos esses dois limites. A renúncia fiscal de um lado e a ética concorrencial de outro, que tem sido nossas balizas. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado pelos esclarecimentos. É sempre muito bom, acho que esse ambiente de debate, ouvir todos os participantes desse ambiente, todos os que promovem essas transações, é sempre muito enriquecedor. E como você falou, acho que, como todos têm colocado aqui, né, tem sido um avanço já muito grande, acho que para 3 anos aí, desde a 3988, já foi um avanço, já tem sido um avanço bem significativo, acho que desde a percepção dos contribuintes até da Procuradoria da Fazenda, sem dúvida, mas acho que a gente tem muito ainda a desenvolver. Eu vou passar agora aqui a palavra para Mariana Martins. Ela é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Direito Tributário pela FGV, tem graduação e MBA em Gestão Tributária pelo FIPECAF, é cofundadora e diretora adjunta do Instituto Brasileiro de Arbitragem em Transações Tributárias e é sócia fundadora do C. Martins Advogados. Mariana, você tem a palavra. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia a todos e todas. É uma alegria estar aqui no primeiro congresso do GEPT. Eu estou no GEPT desde o começo, né? Então acompanho aí o desenvolvimento do diálogo, né? Dos eventos. Já estive com os colegas em outros eventos, então para mim é uma alegria estar aqui. Então formalizo meu agradecimento na pessoa do Alberto Carbonar e de todos os outros colegas aqui da organização. E cumprimento os meus colegas de mesa também, Gabriela, Ana, Daniel e os colegas moderadores Mauri e Maia. Bom, o meu papel aqui é trazer um pouco de debate, né, problematizar algumas questões relacionadas à dinâmica operacional da transação e até o faço, né, mais no contexto da transação no contencioso, que é a transação da Receita Federal, que surgiu no ano passado com a 14.375, que alterou a 13.988, né?
E aí, só puxando um gancho, Daniel, no que você falou, eu sou entusiasta do tema, né? Eu sou uma eterna crítica da transação. Daniel não mentiu, a gente já teve oportunidade, né, Daniel, de falar em alguns eventos juntos, então ele já conhece todas as minhas críticas, mas eu faço uma meia-culpa e com humildade eu reconheço que no âmbito da PGFN a transação ela foi se amoldando, né, nos últimos 3 anos, e até o que você disse, Daniel, as perguntas mudam, né? E as críticas também. Então, tudo isso para te dizer que as minhas críticas mudaram, tá? E não obstante, né, a gente trocar muito nessa questão da crítica, graças a Deus eu nunca tive nenhum problema de relacionamento com os meus colegas procuradores, é sempre tudo com muito respeito, com muito carinho, né? Mas quando a gente fala em problematizar a transação hoje, na minha visão, a gente está falando, né, especificamente de transação no contencioso, a gente está falando de transação na Receita Federal, que é a transação que nasceu agora, né, em alguns meses atrás, ganhou corpo, né, e agora ela está num momento ali institucional, eu diria, um pouquinho complicado, por conta de embates internos institucionais com a AGU e PGFN, e aí eu digo isso, né, em caráter meramente informativo. O meu papel aqui não é ficar fazendo juízo de valor de quem está certo e de quem está errado, obviamente eu tenho a minha opinião, mas eu também entendo todas as motivações dos colegas da AGU e da PGFN, mas fato é que hoje, né, quando a gente fala de transação no contencioso, na minha vida prática, e com certeza na vida prática das colegas aqui também, a gente tem muitas dúvidas com relação à operacionalização dessas transações na Receita, né? A dúvida que eu mais recebo, que com certeza a Ana Gabriela também recebe, e Daniel, certamente, enquanto procurador, apesar de não estar, não ser auditor fiscal, recebe, é o que vai ser da 247, né? A gente tem hoje uma portaria que regulamenta a transação no contencioso, ela está em vigor, ou seja, tudo que ali está, né, tem eficácia normativa, na minha opinião, e acho que na opinião de todos também, mas a gente tem um problema de ordem operacional e que culminou na suspensão da portaria, né, por conta do parecer do Guedes no ano passado, por conta daquelas discussões no PLP 127 em que se pretendeu tirar a precedência constitucional da Receita Federal para fazer transação tributária, né? E aí o efeito prático disso é que a gente teria aí que aguardar o trâmite de inscrição se as transações só pudessem ser feitas hoje no âmbito da PGFN. A gente tinha, naquele primeiro momento, né, publicada a 247, tivemos 2 editais, que era o edital 1 e o edital 2, um para débito irrecuperável de difícil recuperação, o outro para débitos de pequeno valor. E aí os meus clientes me perguntam, não, mas eu quero pagar em até 120 parcelas, por que eu tenho que aderir ao PRLF, que é a nova transação do dia 6 de janeiro, que só deixa eu pagar em 4, 8 ou 9 parcelas, dependendo, né, da modalidade, se eu for aderir artigo 10 ou artigo 11. Então, eu acho que esse é um ponto primordial da problemática quando a gente fala de transação hoje, né? A gente tem uma norma mais benéfica, mais generosa, mas hoje a gente tem uma questão institucional importante que nos impede, né, de ver as transações individuais e por adesão da portaria 214, da 247, desculpa, elas tendo andamento, né? Da mesma maneira, Daniel, que eu troco muito com você, eu tenho um diálogo muito aberto com o pessoal da Receita. Nós fizemos até pelo IBAT recentemente, já tem um mês, no dia 6 de fevereiro, um evento com a Sandra Holanda, que é da INAT, e com o Marcos Flores, que é da Corat, e eu vejo neles, enquanto representantes da Receita Federal, um interesse muito genuíno, assim como vejo em você, Daniel, e nos seus colegas procuradores, em aprimorar o que já existe, né? Então, assim, falando de aspecto colaborativo, eu acho que nos últimos 3 anos, dentro do que a gente viveu, eu vejo um interesse muito genuíno de Receita Federal, mais recentemente, e de PGFN, de sentar para dialogar. Eu não digo dialogar para fazer transação, não é negociar débito de cliente, é sentar e entender com os advogados quais são as dúvidas dos seus clientes, quais são os entraves, o que está pegando, né? O que impede o seu cliente hoje de aderir, por quê? Então, eu acho isso muito bacana.
e puxo sardinha para os colegas da Receita Federal, porque eles também estão muito engajados nesse diálogo, né? Eles estão aprendendo conosco. Se alguém tiver interesse em olhar a gravação do evento, muitas dúvidas eles não sabem responder ainda, né? Mas fato é que criou-se, né, dentro desse ambiente institucional, uma transação de curta duração, que é a transação da Portaria Conjunta 1, que é o litígio zero. É uma transação muito pensada para o contexto de curto prazo, né, dentro lá do pacote do Haddad de aumento da arrecadação, mas ela tem ali algumas questões de ordem prática um pouco obscuras, né, que fazem com que provavelmente os clientes da Gabriela, do Mauri e os colegas do Daniel e os clientes da Ana façam milhões de perguntas todos os dias, né? Então, assim, eu trouxe alguns gaps que eu vejo que hoje existem nessa transação do contencioso, e trouxe 3 gaps, e dentro de um deles eu tenho alguns, digamos, micro-gaps, que são os gaps de ordem operacional, né? Não vou me alongar nessa questão da suspensão da Portaria 247, porque o que a gente tem hoje, o efeito prático disso, é PRLF até o dia 31 de março, né? Já soube que a gente não pode contar com a prorrogação, então, provavelmente, ali até dia 31, essa vai ser a transação da Receita que vai andar, né, na qual haverá processamento, haverá deferimento e tudo mais. Depois a gente vê como é que as coisas vão fluir com a 247, né? E aí, puxando um gancho, eu anotei até alguns pontos das falas das colegas que eu até queria complementar do ponto de vista da problematização. Gabriela, você falou muito em CAPAG, né? A questão da falta de transparência, de como aferir CAPAG. CAPAG é a capacidade de pagamento, é um jargão de quem trabalha com transação. Mas o que acontece? A transparência, a meu ver, no âmbito da Receita Federal, ela já existe, porque a Receita Federal divulgou a fórmula, né? O problema é entender a fórmula. Não sei se as colegas já tiveram contato com a fórmula matemática. É matemática mesmo, gente, é equação. É uma coisa assim completamente escabrosa. E aí você pega para explicar para o cliente, você tem que dissecar a fórmula para ver se você chega no mesmo rate, no mesmo grau de recuperabilidade da dívida, para dizer para o seu cliente o seguinte: olha, a Receita Federal acertou. Na verdade, a PGFN acertou, né? Eu vou falar aqui essa questão da problemática, porque hoje quem afere CAPAG é a PGFN. Temos aí mais um gap. A Receita Federal não tem competência para aferir capacidade de pagamento, não obstante ela tenha colocado lá na Portaria 247 um artigo 18 versando sobre os procedimentos para revisar a CAPAG. Mas, ora, se ela não pode aferir, no meu entendimento, ela também não poderia revisar a CAPAG, né? Então, a gente tem ali um dispositivo na 13988, que é o artigo 4, acho que é o 14, parágrafo único, que diz que CAPAG é atribuição da PGFN. Isso já causa o primeiro burburinho. Eu tenho uma transação com a Receita, mas a minha CAPAG ela é feita, ela é aferida pela PGFN e a revisão é feita no Regularize, não no ECAC, né? Então, assim, a gente tem algumas questões, né, de ordem prática importantes aqui. Basicamente, se transfere para a PGFN um trabalho de auditoria. A PGFN é um órgão de cobrança, né? Então, assim, na minha opinião, ela tem muito mais a falar sobre recuperabilidade, grau de recuperabilidade da dívida, do que de capacidade de pagamento propriamente. Mas a gente sabe que no contexto macro do que eu disse há pouco, a gente precisa, talvez, aí, do andamento da resolução do problema da suspensão, da Portaria 247 e de alterações legislativas também, né? A gente tem essas MPs aí do Haddad que começaram a tramitar. Existe uma emenda na MP 1160, que é a TMP do voto de qualidade. Na verdade, existem várias, né? Mas a 75 ela é a mais completa, ela é a emenda que traz ali a possibilidade da Receita Federal transacionar os débitos sobre a administração da sua secretaria e de aferir capacidade de pagamento e de processar quaisquer outras questões sem qualquer interferência da PGFN e da AGU,
né? Mas isso ainda está em tramitação, a gente vai precisar aguardar um pouco, mas até lá a gente tem algumas inconsistências que provavelmente todos os colegas aqui já enfrentaram, que é, por exemplo, as divergências de capacidade de pagamento no preenchimento da planilha, do simulador, aquele simulador que eles mandaram, né, que a Receita Federal encaminhou para que a gente possa ali apresentar as alternativas para o cliente e encaminhar ato contínuo o requerimento de transação no ECAC. Eu já vi de tudo, gente. Eu já vi cliente meu em RJ com rating A para PRLF, né? E aí você liga para pedir ajuda, o pessoal fala, pede revisão ou regularize. A gente tem um problema que é o gap do tempo. A gente tem 2 semanas para adesão. Se não houver prorrogação, a gente está falando de um programa que vai se exaurir, né, no dia 31 de março. Então, a questão é, dá tempo? Será que dá tempo de sanar todas essas inconsistências relacionadas à capacidade de pagamento? Outra coisa que eu vejo muito, e depois quero ouvir Gabriela e Ana e os colegas que estão assistindo, né, que vão formular perguntas, a transação do PRLF ela tem 2 modalidades. A do artigo 10, que é PF, BCN com aferição de capacidade de pagamento, e do artigo 11, para quem não tem prejuízo fiscal, né? Não é raro ver gente reclamando, por exemplo, que o meu cliente, quando eu preenchi o simulador, só apareceu a transação do artigo 10 para ele, o 11, e se ele quiser pagar pelo 11, com aquele desconto, né, o desconto de até 100%, limitado a 65% do valor da dívida, não pode? Para mim pode, não tem nenhum tipo de vedação conceitual na portaria conjunta 1, né? Mas o sistema, ele atribui a determinados ratings só uma possibilidade de transação, ou do artigo 10 ou do artigo 11. Geralmente é do artigo 10. Quem tem rating bom, não sei, Gabriela e Ana, se vocês estão vendo isso na vida prática de vocês, mas quem tem rating A, que é aquele pessoal que não vai conseguir nenhum desconto, eles só deixam pagar a transação, só deixam formalizar a transação no inciso 2 do artigo 10 da portaria conjunta. E isso também é um gap que, quando a gente tenta contato com Receita, com auditoria, eles também não sabem. Não, então, vamos fazer o seguinte, apaga todos os dados e preenche de novo a simulação, né? Então, assim, essa questão da CAPAG, Gabriela, além de todo, né, o discurso da transparência, do entendimento, a gente tem questões básicas, sistêmicas, né? O simulador, ele peca no básico. Ele dá rating A para quem está em RJ. Ele só dá uma modalidade de transação para quem pode, via de regra, transacionar em qualquer uma das modalidades, né? A escolha é do contribuinte. Então, esse é um ponto que eu gostaria de trazer para debate. E aí, Daniel, pensando, né, na questão do sandbox aqui, para a gente montar 3 ou 4 itens e endereçar para os colegas da Receita, pensando aí em melhorias de pequeno, médio e longo prazo. Outra coisa que eu vejo muito aqui no meu PRLF, eu não sei, Gabriela e Ana, se vocês têm clientes com PRLF deferido, eu não tenho nenhum ainda, tá, pessoal? Todos os meus PRLFs estão sob análise. O que eu tenho, de novo, são as transações com a PGFN, que começaram a deferir as primeiras transações minhas com uso de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, mas é tudo individual, né? Os meus PRLFs estão parados, estão lá sob análise, né? Outro ponto que eu gostaria de trazer, que eu também vejo aqui na minha vida prática e na vida de colegas que dividem, que trocam comigo sobre esse tema, é a questão, por exemplo, da adesão parcial. A adesão parcial é um pesadelo na vida de todo mundo, né? Como fazer uma adesão parcial? Portaria conjunta 11 portaria conjunta 1 não diz como, portaria 247 não diz como. E aí, o que você faz? O que você fala para o cliente, né? No meu ponto de vista, e eu já até referendei isso com os colegas da Receita, a gente tem que fazer um pedido no processo administrativo para segregar aqueles débitos confessados, né? Os quais serão incluídos na transação, e aí cria-se um processo administrativo novo, e esse processo administrativo congrega todos os débitos que vão entrar no PRLF, né? Isso foi feito, não lembro, não sei se Gabriela e Ana se recordam disso, mas isso no PERT era comum,
né? Quando a gente tinha as adesões parciais lá no PERT, era comum entrar com esse pedido, né? Só que quem litiga no CARF sabe que as coisas demoram no CARF. Então, você protocolar um pedido desse, né? E aguardar 2 semanas, que é o prazo que a gente tem, para que o CARF ele se manifeste, né, acerca da segregação e criação de um outro processo administrativo, é muito arriscado, né? E aí você tem, de um outro lado, o cliente dizendo que não, mas eu não quero aderir tudo. Você, minha advogada, me disse que eu não preciso aderir tudo, que essa parcela do processo aqui administrativo eu tenho chance de êxito boa, né? Então, assim, eu não sei como é que as colegas estão avaliando essa questão da adesão parcial, mas para mim é um ponto polêmico, né? Um outro ponto polêmico é a forma de contagem do prazo de 10 anos para o débito ser considerado irrecuperável, né? A portaria não diz como é que você faz essa contagem, né? Quem preenche a planilha do simulador somos nós. E aí, o que a gente considera? A data da lavratura do auto, data da impugnação. Como é que a gente contabiliza o tempo de instauração do contencioso administrativo, né? E, obviamente, que isso altera sistematicamente o resultado prático da transação, gente. Tem cliente com rating A, e aí, se o débito ele tem mais de 10 anos em contencioso, ele vai para D, né? Então, você sai, como disse meu colega Rodrigo, hoje eu estava conversando hoje de manhã com os meus colegas de debate, você sai do céu e vai para o inferno ou vice-versa, né? Agora, como? Qual é o período, qual é o termo inicial que você considera, né? No evento do IBAT, o Marcos comentou que seria a data do protocolo da impugnação, mas isso não está em lugar nenhum, né? Então, assim, a gente também não sabe, do ponto de vista normativo, a gente não tem nenhum tipo de embasamento, né? A gente faz as coisas no contexto PRLF, tem muito achômetro, né? E isso traz um incômodo, uma incerteza, como a Gabriela disse, uma insegurança muito grande, né? Então, assim, a gente ainda, né, sob o aspecto da transação do contencioso, a gente está um pouquinho aquém da questão da segurança jurídica e do conforto na adesão, né? Esse é o segundo ponto que eu gostaria de trazer. O terceiro ponto que eu gostaria de problematizar, eu acho que Gabriela já comentou, que é a questão da transação na cobrança, né? Hoje, a gente tem, para a Receita Federal, transação no contencioso. Contencioso, conceito inicial era DRJ e CARF, né? Então, a regulamentação, seja ela 247, que está suspensa, seja ela a portaria conjunta 1, ela não traz nada além de DRJ e CARF, né? Quer dizer, se a gente pegar o conceito de contencioso do artigo 5º da portaria 247, ele fala em processo de consulta e ele fala em outras hipóteses. Fala até, Daniel, da questão do parcelamento, sobre a qual conversamos há 2 semanas atrás, e esse é o meu próximo gap, mas até para aderir, até para colocar débito em parcelamento, hoje o débito tem que ser de parcelamento oriundo de PAF. Então, existe um gap, e puxando o gancho até, Gabriela, do que você disse, a respeito da questão da transação na cobrança. A Lei 13.988, gente, prevê transação na cobrança, está no artigo 1º. Por que a Receita Federal não alterou a sua regulamentação ou não pensou a regulamentação para incluir esse tipo de transação? Porque aí exaure todo o problema que a Gabriela trouxe. Débito no conta corrente com status devedor entra, né? Débito, agora não sei se os colegas viram no Perguntas e Respostas, eles colocaram especificamente a possibilidade de fazer transação de multa isolada por decompre não homologada. Colocaram lá no Perguntas e Respostas esses dias. Mas até 2 ou 3 semanas atrás, isso era uma incógnita. Por quê? Porque o racional da Receita era de que isso não é contencioso. Gente, mas manifestação de conformidade se direciona a DRJ. Desculpa, é contencioso, né? Então, eu acho que uma alma caridosa ouviu, né, aqui os nossos lamentos e colocaram no Perguntas e Respostas a possibilidade expressa, um posicionamento oficial a respeito da multa isolada por decompre não homologada, e aí a multa ela recebe tratamento de principal e você transaciona com desconto só sobre os juros, né? Então,
Essa questão do conceito de contencioso, Gabriela, Ana e todos os colegas, a Gabriela falou muito bem, eu estou até sendo até repetitiva, mas incomoda muito, né? Mas espera aí, por que a gente está falando de DRJ e de CARF num contexto em que assim, pequeníssimos débitos do conta corrente status de devedor poderiam ser incluídos nessa transação de pequeno valor, não vou nem chamar de contencioso de pequeno valor, seria uma transação de cobrança de pequeno valor, né? Para mim faz muito mais sentido chamar de transação na cobrança do que de transação no contencioso, ou chama de contencioso e cobrança, não importa, né? O importante é expandir o leque, como a PGFN fez nos últimos 3 anos, né? A gente tinha uma problemática de não poder usar prejuízo fiscal em base negativa, a gente tinha aquela discussão de presunção de certeza e liquidez, né? Tudo isso foi sendo superado, e como disse a Ana, hoje a portaria, né, falando de PGFN, a 6757, ela é muito mais turbinada, né, Ana, do que a 9917, do que a 9924, do que a 14402, que foram as primeiras portarias da transação na cobrança da dívida ativa. Então, em 3 anos, a gente conseguiu muita coisa bacana, né, no âmbito da Procuradoria. Na Receita Federal, eu quero crer, eu vejo com otimismo que a gente também vai alcançar, né, esse limiar de diálogo, essa possibilidade, essa democratização do Instituto da Transação, né? Mas, enfim, é futurologia. A gente está aqui, na verdade, fazendo, né, para a Receita Federal e transação no contencioso, a gente está fazendo um exercício de futurologia que eu espero encarecidamente que no próximo congresso do GEPT no ano que vem, se a gente estiver aqui novamente falando, né, a gente já olha um para o outro e diga, nossa, as nossas dúvidas mudaram, as perguntas também mudaram e as críticas também mudaram, né? Esses eram os pontos que eu queria trazer. Talvez num curto prazo, como disse, com a aprovação das emendas nas MPs que estão tramitando no Congresso e aí com a abertura, né, com a concessão de mais autonomia para a Receita, a gente tenha a resolução desses problemas sistêmicos, mas fato é que hoje, faltando 2 semanas para o programa, a gente é obrigado a lidar com essa instabilidade, né? Já é 12h24, eu acho que, em benefício do tempo, eu vou devolver a palavra para os colegas da moderação e a gente fica aqui à disposição para perguntas. Obrigada a todos. Mariana, muito obrigada por abrilhantar com as suas contribuições. Você trouxe vários problemas enfrentados recentemente pelos contribuintes, que eu tenho certeza que algumas pessoas que estão nos ouvindo tenham enfrentado essas questões também e tenham gerado reflexões a respeito da problematização que você trouxe. Em virtude do tempo, a gente tem algumas perguntas aqui feitas pelo YouTube, então eu vou fazer uma, o Dr. Mauri vai trazer a próxima, que a gente queria bater aqui rapidamente para a gente poder debater em razão do tempo. A primeira pergunta é, quando falamos sobre o contribuinte, estamos falando de pessoa jurídica ou pessoa física? Dos dois, né? Alguém quer falar? Não, acho que é isso mesmo, são os dois. É dos Tanto dois, a física isso. quanto a jurídica podem firmar acordos de transação. Não tem restrição para pessoa física, Mael. Lembrando que conceitos e prazos de pagamento, critérios são diferenciados, mas via de regra, tanto pessoa física como jurídica é elegível a transação, tanto no âmbito da Receita Federal como da PGFN. Isso. Perfeito. Muito obrigada. Bom, pessoal, a Rebeca Laurentino perguntou aqui também, eu gostaria de saber como está sendo analisada a capacidade de pagamento pela Receita Federal e PGFN. Queria saber também, são 2 perguntas, né? Por gentileza, quais são os principais problemas enfrentados pelo contribuinte? Essa pergunta foi até mais cedo, foi antes da fala da Mariana, acho que a Mariana passou bem por isso aqui, de capacidade de pagamento e os principais problemas enfrentados. Não sei se vocês têm algo a complementar, ou se essa aqui a gente pode considerar respondida aqui, porque foi durante a terceira fala, eu acho. Eu queria falar uma coisa, Maurício, sobre isso, que eu problematizei na minha fala, essa questão da capacidade da CAPAG, e pegando o gancho do que a Mariana falou, eu já tive, essa questão é bastante nebulosa para mim aqui, pelo que eu vejo,
E eu já tive até a situação contrária, um contribuinte meu, você citou o exemplo do contribuinte em RJ, com rating de quem não conseguia aderir. Eu aqui já tive o contrário, um contribuinte saudável, cujo, em tese, os créditos tributários não seriam elegíveis para a transação e que foi aberta a possibilidade de transação em relação a débitos. Então, isso só confirma, para mim, esse problema, essa problemática do CAPAG, que é um pouco obscuro, né? Então, a despeito de existir, né, os balizamentos lá na regulamentação, a gente ainda se depara no dia a dia com situações adversas, né, tanto para um lado quanto para o outro, e a gente já viu efetivamente aqui no escritório a situação oposta desse exemplo que você deu, Mariana, do contribuinte numa situação delicada, um pouco mais crítica, e sendo impossibilitado de aderir à transação. Queria até compartilhar isso, aproveitando o gancho da pergunta sobre CAPAG, que veio pelo Mauri. Deixa eu só complementar um aspecto sobre CAPAG, que talvez seja interessante, pelo menos no contexto da pergunta formulada. Bom, primeiro é importante lembrar que a gente já teve diferentes critérios para aferir capacidade de pagamento, no âmbito da Procuradoria da Fazenda. Num primeiro momento, como é que o contribuinte faz para entender onde está a CAPAG dele? Ele tem que ir lá no Regularize, tá? O Regularize vai dar, antes mesmo que ele preencha qualquer coisa, né? Ele já tem estimada a capacidade de pagamento dele. E no primeiro momento, essa estimativa se fazia à luz dos movimentos ordinários do contribuinte de 2018. Então, você chegava lá, assim que constituída a primeira transação que fazia alusão à CAPAG, que foi excepcional, 14.402, você tinha que preencher a declaração de receita e rendimentos, chegava lá e olhava a capacidade de pagamento. O que você encontrava? Bom, à esquerda, você encontrava a sua capacidade de pagamento ordinária, né? Aquela que teria sido aferida à luz de dados de 2018. Quais eram os principais dados? Tá? Eram valores recolhidos em DCTF, valores recolhidos em GFIP, que mencionava-se um pouco o impacto da mão de obra, valores garantidos, que estivessem garantidos já em 2018, em benefícios fiscais, aqui considerados os parcelamentos, as dívidas anotadas, e a Procuradoria criou um algoritmo para verificar quem estava bem em 2018. Só que esse algoritmo tinha também os critérios já objetivos de ausência de capacidade de pagamento, que já foram trazidos aqui pela Mariana, por exemplo, bastado, inapto, falido, recuperação judicial, coisa e tal. Mas a razão de ser desse primeiro CAPAG era confrontá-la com a segunda. E a segunda tinha como principal elemento informador o impacto da dívida, né, o impacto da crise sanitária, né, na economia e naquele segmento econômico do contribuinte. Então, você preenchia aquelas informações lá sobre receita e rendimentos, mas o que a Procuradoria considerava, sobretudo, era a comparação da redução que você teve de 19 para 20 em projeção com o quanto você conseguia pagar em 2018. Então, um contribuinte que já fosse rating D em 2018, nada mais tinha a fazer. Ainda que ele preenchesse aquilo tudo, ele continuava dentro. Tá? Um contribuinte que fosse C ou acima, B ou A, ele teria mensurado ainda o impacto da crise sanitária na capacidade econômica dele, a partir daquelas informações que foram preenchidas. Então, exemplos bobos que arruinavam contribuintes, né? Imagine que alguém relativamente preguiçoso botasse 0 para aferir qual seria o impacto da crise na capacidade de pagamento dele. Então, ele era rating B, aí ele está com preguiça, botou 0 em 2019 e 0 em 20. O que significa? O sistema lia, não houve alteração de 19 para 20. E projetava para ele a mesma capacidade de pagamento lá inicial, rating B. A culpa é do próprio contribuinte, que não estava botando lá as informações corretas, né? Bom, agora, a partir de 6 de março de 2023, passou a vigir a uma mudança na capacidade de pagamento. Ela não mais tem como fator informador esse gap, essa perda que ocorreu no contexto da crise atrelada à Covid. Agora ela lê outros índices de pagamento e faz um cálculo da capacidade de pagamento de agora. Então houve uma mudança nesses critérios informadores. E mais,
Esse é um dos pontos mais sensíveis, em que a Procuradoria está mais debruçada em pesquisas pensando em diferentes critérios da capacidade de pagamento. Hoje, nossa capacidade de pagamento é muito autocentrada. Ela é autocentrada nas informações colhidas do contribuinte a partir de declarações fiscais e de pagamentos ao fisco. Mas, hipoteticamente falando, nos Estados Unidos, quando o próprio Leonardo Alvim tem um estudo interessante que ele desenvolveu no contexto do INSPER, em que ele compara critérios de capacidade de pagamento. E nesse estudo ele vai informar que a capacidade de pagamento, no contexto lá do sistema norte-americano, ela considera também dados da vida comercial do contribuinte. Então, aqui há um espaço para frente, até para esse nosso sandbox, caso se perceba que a capacidade de pagamento não está, de fato, mensurando, que a gente cogite de outros elementos informadores. Esse foi o algoritmo que foi possível chegar. E não acho que aqui deva se ter arrogância institucional. Acho que Receita e Procuradoria, ao invés de competirem por uma hegemonia normativa, deveriam se abrir para uma formulação normativa heterogênea junto à sociedade, para que a gente possa encontrar uma capacidade de pagamento mais ok. Mas é fundamental que a gente possa diferenciar o contribuinte que pode pagar do que não pode, né? Claro. Do ponto de vista da justiça fiscal. Claro. Só puxando um gancho, Daniel, no que você disse, se a colega que fez a pergunta ela quiser entender a fórmula matemática, lá no Regularize tem um quadrinho que mostra todas as métricas, tá? São 10 métricas, vai de V1 a V10 e tudo que é considerado. Eu já tive que fazer, Dani, a aula de matemática, tá? Sabe assim? Fórmula invertida, de chegar para o cliente e explicar para ele se isso estava certo, né? Mas são 10 métricas, e aí você tem uma equação matemática. Deu certo a prova real, mas doeu. Nossa senhora, doeu. Doeu, mas a gente conseguiu chegar exatamente na mesma CAPAG. Eu cheguei para o cliente e falei assim, olha, estamos aqui validando a CAPAG que a Regularize te deu. A gente nem tem, obviamente, precedência nem competência para isso. Mas o cliente pediu para a gente revisar, a gente revisou. Mas só para concluir, para a colega que perguntou, lá no Regularize tem um quadrinho em que você tem todas as métricas, tá? É um quadrinho sinótico de V1 a V10, e entre todas as métricas ele diz o que é considerado, tá? E do lado direito, por exemplo, ele fala assim, ó, valor total das notas fiscais de saída. Aí ele explica quais são as notas. Notas fiscais de saída de terceiros relativas ao ano tal, foram consideradas... Ele cria ali toda uma explanação que, para mim, é muito lógica, desde que você não coloque isso numa fórmula matemática, né, porque aí o neurônio dá uma bugada, mas existe essa... Só para complementar o que você disse, Daniel, existe esse esclarecimento no Regularize sim, tá? Entender é outra história, mas que existe, existe. Excelente, pessoal. Então, mais uma vez aqui, em nome do GEPT, queria agradecer a todos os palestrantes. Obviamente, primeiro, acho que deixar um espaço para considerações finais, se alguém mais tiver, não sei se alguns palestrantes teria. Se não, então já agradecer a presença de todos, agradecer a participação em nome do GEPT. Foi um prazer aqui acompanhar de perto, um privilégio acompanhar de perto o debate entre todos e com certeza não concluímos tudo, mas acho que conseguimos dar um bom panorama e responder as questões também. Então, muito obrigado e boa tarde a todos. Tchau, até mais. Obrigada.